Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, agora a gente vai falar sobre a margem de segurança. Então, o que é a margem de segurança? A gente viu na aula anterior, na videoaula anterior, o que era o ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto que a empresa precisa vender para não ter prejuízo. Então, é o mínimo que a empresa precisa vender para não ter prejuízo nem lucro. Então, é a quantidade que precisa ser vendida para chegar ali no lucro zero. O que é a margem de segurança? A margem de segurança, o nome ele meio que já indica, é o quanto a empresa está vendendo acima do ponto de equilíbrio. Então, é a diferença entre a receita efetiva da empresa, ou a quantidade efetiva que a empresa tem vendido ali mensalmente, e o ponto de equilíbrio. Então, é o quanto a empresa pode perder de vendas e ainda assim estar sendo lucrativa. Então, esse é o conceito básico de margem de segurança. Então, por exemplo, se a empresa, se as vendas no ponto de equilíbrio totalizam 5.000, então a empresa precisa vender 5.000 ali mensalmente para atingir o ponto de equilíbrio, e ela efetivamente vende 6.500, a margem de contribuição vai ser essa, a margem de segurança, melhor dizendo, vai ser essa diferença entre os 5.000 e os 6.500. Então, 6.500 menos 5.000 vai ser igual à margem de segurança. Se o ponto de equilíbrio em quantidade é de 500 unidades e as vendas efetivas são de 650, então a margem de segurança em unidades é de 150, ou seja, 650 menos 500. A margem de segurança também pode ser calculada em percentual. O que vai ser a margem de segurança em percentual? Vai ser a margem de segurança em valor ou em quantidade, dividido pelas vendas totais, em valor ou em quantidade, multiplicado por 100. Então, nesse caso, a margem de segurança em percentual seria de 1.500 dividido por 6.500 vezes 100 seria de 23%. Então, a empresa pode perder 23% das suas vendas e ela ainda assim estaria no lucro, né? Se ela perder mais do que 23% das suas vendas, se as suas vendas reduzirem mais do que 23%, ela vai passar a ter prejuízo. Então, esse é o conceito de margem de segurança. Outro conceito importante aqui para a gente é o conceito de grau de alavancagem operacional, que nada mais é do que o índice que relaciona o aumento do percentual do lucro com o aumento no percentual da quantidade vendida. Então, com o grau de alavancagem operacional, a empresa poderá calcular o que acontecerá com o seu lucro caso haja um aumento na quantidade vendida. Então, uma variação de 20% no lucro pode causar uma variação muito mais, uma variação de 20% na quantidade vendida, no volume de vendas, vai causar uma variação maior no lucro por conta dos custos fixos. Então, eu vou diluir o custo fixo em uma quantidade maior de vendas, logo, uma variação de 10% na receita pode causar uma variação de 20% no lucro, por exemplo. Então, quanto maior o grau de alavancagem operacional, maior essa relação entre o aumento das vendas e o aumento no lucro, maior essa alavancagem, essa diferença entre a variação da receita e a variação do lucro. Então, por exemplo, a gente tem aqui no mês de janeiro vendas de 20.000 unidades, gastos variáveis de 6.000 por unidade e gastos fixos de 40.000. No mês de fevereiro, a gente tem venda de 22.000 unidades, gastos variáveis de R$ 6 por unidades e gastos fixos de 40.000. Então, de um mês para o outro, variou
10% o volume de vendas. Então, qual que seria o efeito disso no lucro? Então, a receita total com isso no mês de janeiro, foi de 200 mil, os gastos variáveis totais de 120, margem de contribuição, então, vai ser de 80 mil, os gastos fixos mensais, 40 mil, o resultado do período, 40 mil. Já em fevereiro, a receita total foi 220 mil, os gastos variáveis totais 132, a margem de contribuição 88 mil e os gastos fixos mensais se mantiveram em 40 mil. Logo, o lucro do período, o resultado do período foi 48 mil. Então, a variação no lucro foi de 20%. Como que eu chego nessa variação do lucro? Eu pego os 48 mil de fevereiro e divido por 40 mil de janeiro. Então, isso vai me dar a variação percentual no lucro, que foi de 20%. Então, posso fazer, dividir 48 por 40, menos 1, vezes 100, vai me dar a variação de 20%. E a variação na quantidade vendida, mesma coisa. 220 do mês 2, dividido por 200 do mês 1, menos 1, vezes 100. Isso vai me dar a variação percentual na quantidade vendida ou na receita. Então, a variação percentual do lucro e a variação da percentual da quantidade vendida vai ser isso. O lucro ou a receita do mês mais recente, dividido pelo lucro ou receita do mês anterior, menos 1 vezes 100, isso vai dar a variação percentual de cada um dessas linhas ali da minha DR. E a variação percentual no lucro dividido pela variação percentual da quantidade vendida vai ser o meu grau de alavancagem operacional. Então, um aumento de 10% na receita gerou um aumento de 20% no lucro, ou seja, o lucro aumentou 2 vezes o valor do aumento da receita. Se o grau de alavancagem operacional fosse 4, um aumento de 10% na quantidade vendida geraria um aumento de 40% na variação do lucro, por exemplo. Então, isso significaria que a empresa tem um percentual maior de custos fixos na sua estrutura de custos. Então, a mensuração do grau de alavancagem operacional é isso. E o objetivo é mensurar o quanto um aumento na receita afeta em um aumento no lucro. Então, isso é importante para avaliar o grau de sensibilidade da empresa a variações na sua receita. Isso pode ser tanto algo positivo quanto algo negativo. Se a empresa tem um alto grau de alavancagem operacional, isso significa que um aumento relativamente pequeno nas vendas gera um aumento significativo no lucro. Só que o contrário também é verdade. Uma diminuição na receita vai gerar uma diminuição significativa no lucro. Então, a empresa que tem um grau de alavancagem operacional maior, ela vai estar exposta a um risco maior da queda das suas receitas. Certo? E agora, a gente vai mudar um pouquinho o foco e falar um pouco sobre noções básicas ali de preço de venda baseado no custo. Então, uma consideração inicial aqui sobre esse tema, algo para a gente refletir. Então, por conta do aumento na competitividade das empresas,
as empresas cada vez mais têm dificuldade de estabelecer os seus preços. Elas não conseguem forçar o preço nos seus consumidores. Isso já era difícil antes e agora cada vez mais por conta de vendas na internet. Então, empresas têm dificuldade de estabelecer os seus preços. Então, assistimos nas últimas décadas uma das mais significativas alterações no paradigma da gestão empresarial. Tempos atrás, a equação fundamental da gestão empresarial parecia ser unanimemente conhecida como sendo gastos mais lucro, preço, igual ao preço. Então, a empresa via quanto que ela teria de gastos para estabelecer para produzir o seu produto, ela somava a isso o lucro que ela desejava e isso estabeleceria o preço. Só que uma vez que está mais difícil de estabelecer o preço, a empresa não tem como forçar o preço, esse paradigma tem que mudar um pouco. Então, a empresa vai ter um preço já meio que estabelecido pelo mercado, um preço máximo que ela vai ter, e ela vai ter que descobrir qual é o gasto máximo que ela consegue ter para ainda obter um lucro. Então, ela vai ter que gerir o seu gasto, gerir a sua estrutura, para que ela fique o mais eficiente possível e, assim, consiga competir com os demais entidades ali de um determinado mercado. Enfim, mas feito essa consideração inicial, quais as possibilidades da fixação de um preço de venda? O preço de venda ele pode ser estabelecido com base nos custos, com base no mercado ou com uma combinação de ambos. Então, com base em custos, eu vou ver quanto de custo eu tenho, quanto de lucro eu quero e vou estabelecer um preço com base nisso. Com base no mercado, eu vou observar o que outros competidores, o que outras empresas que atuam no mesmo mercado cobram de seus clientes. E uma combinação entre custos e mercado vai analisar esses dois aspectos, tanto o custo quanto o preço que eu consigo cobrar em determinado mercado. Então, o preço de um produto deve ser suficiente para pagar todos os seus custos, diretos e indiretos, despesas e impostos, e o lucro desejável na venda. Então, o preço ele tem que cobrir tudo isso e ainda dar todos os custos, todos os gastos, todos os impostos e ainda gerar um lucro para a empresa. Então, o markup deve cobrir não os gastos não incluídos no custo, os tributos, as comissões incidentes sobre o preço, o lucro desejado, entre outros. Então, vamos imaginar uma situação aqui para exemplificar como que seria a formação do preço de venda. Então, se estima que determinada empresa tenha 10% da sua receita é consumido com despesas gerais e administrativas. Então, a empresa tem um histórico de vendas, ela tem um histórico de despesas, então ela calculou que 10% das suas receitas são consumidas com despesas administrativas, gerais e administrativas. Ela paga ainda aos seus vendedores 5%. Há tributos incidentes sobre o preço de venda de 20%, a margem de lucro desejada pelos administradores, pelos empresários ali, é de 5%. Então, somando todos esses percentuais, a gente tem um markup de 40% sobre o preço de venda bruto. Então, eu tenho que adicionar, entre aspas, 40% sobre o custo para mim chegar ao meu preço de venda. Só que como que a gente adiciona esses 40%? Não é simplesmente fazer o preço, o custo de aquisição do produto mais 40%.
Vamos ver como vai ser feito esse cálculo. Então, dado aqueles percentuais, aquela situação dada, vamos imaginar que o custo unitário de determinado produto, pelo custeio por absorção, seja de 8%, de R$ 8. Então, qual que seria o preço necessário para mim cobrir todas as demais despesas além do meu custo e ainda gerar a margem de lucro desejada de 5%? Então, para mim descobrir o preço de venda, eu tenho que calcular dessa forma. PV, preço de venda, igual ao custo, dividido por 1 menos percentual de despesas, mais percentual de impostos, mais percentual de lucro. Então, a gente viu que esse valor, esse percentual total ali, é de 40%. Então, o preço de venda vai ser 8 dividido por 1 menos 40%. Então, o preço de venda vai ser o custo de R$ 8 dividido por 0,6, que é 1 menos 0,4, que é 40%. Então, PV é 8 dividido por 1 menos 4, igual a 13,33. Então, considerando essas informações dadas no exercício, o preço de venda teria que ser de 13,33, certo? Então, essa é uma noção básica aqui para vocês de formação de preço de venda com base em custo. Como eu falei, essa é uma das formas de se basear o preço de venda. Então, não é a única, não é, nem quer dizer que é a correta. É uma das formas de se formar o preço de venda com base nos custos. Então, uma outra consideração é que se o custeio utilizado ali para a formação do preço de venda for o custeio variável, o markup deverá ser acrescido de um percentual estimado para cobrir os custos e despesas fixos. Então, eu vou ter que estimar da mesma forma que um percentual das despesas fixas em relação às despesas gerais e administrativas em relação às vendas, eu vou ter que estimar um percentual de participação dos custos e despesas fixas em relação à venda, para mim estabelecer um preço de venda se o meu custo que eu estou usando como base é o custo variável. Então, quais que são alguns problemas do markup? É que ele não considera, pelo menos num primeiro momento, as condições de mercado. Então, se eu, com base nos meus custos e com o meu lucro desejado, chegar a um determinado preço, não significa que esse vai ser o preço que eu vou conseguir cobrar dos meus clientes. Então, o preço de venda é muito mais estabelecido pelo mercado do que pela empresa. A empresa dificilmente vai conseguir forçar um preço de venda nos seus clientes e que eles vão simplesmente aceitar. Isso porque, na maioria das vezes, há uma concorrência, né, em maior parte dos mercados. Os mercados que não têm concorrência normalmente são regulados. Isso não quer dizer que são bons mercados, mercados que estão bem regulados, mas é o caso, por exemplo, saneamento, eletricidade, que são considerados mercados que têm um monopólio natural, entre aspas, são mercados altamente regulados porque há uma baixa concorrência, justamente para que, na teoria, essas empresas não possam forçar preços nos seus consumidores. Mas, enfim, essa não é a regra. A maioria dos mercados, a maioria das empresas atuam em ambientes em que há um alto nível de concorrência. Então, elas não vão conseguir forçar os seus preços sobre os seus clientes. Outro problema é que o markup ela fixa um percentual de despesas
ou custos fixos de forma arbitrária. E o que isso significa? Eu pego uma média do percentual de despesas de vendas e despesas administrativas em relação à receita, e isso é um histórico. Só que se eu aumentar as minhas vendas, eu aumentar a quantidade vendida, aquele percentual vai mudar, porque as despesas são fixas, mas a receita é variável. Então, esse percentual de despesas variáveis e esse percentual de despesas fixas que é considerado ali no markup é um percentual um pouco que é arbitrário. Então, considerações finais sobre a formação de preço de venda com base em custos. O mercado é o grande responsável pela fixação dos preços do produto, e não o custo de obtenção dos produtos e os custos de colocar aquele produto em condições de venda, os recursos necessários. O preço de venda não é a soma dos recursos, do custo dos recursos necessários para obtenção daquele produto. Então, por mais que seja necessário fazer essa análise da formação de preço de venda com base em custos, esse não vai ser o determinante do preço de venda. Ele tem que ser levado em consideração outros fatores. A empresa, por exemplo, a empresa analisa seus custos e as suas despesas para verificar se é viável trabalhar com um produto cujo preço de mercado influencia marcantemente ou mesmo fixa do que aquela de determinar o preço em função dos custos ou despesas. Então, a empresa ela vai observar a estrutura de custos, o que ela consegue fazer, vai comparar com o preço que ela precisa vender aquele produto para que ele seja viável, com o preço que os clientes vão aceitar comprar aquele produto. Se esses preços estiverem próximos, isso vai ser viável, ou se o preço que a empresa consegue, se o preço de venda que a empresa chegou, que ela consegue cobrir todos os seus custos e despesas e ainda ter um lucro, for menor do que o preço que os clientes estão dispostos a pagar, isso significa que esse produto vai ser viável, que a empresa vai conseguir, inclusive, se ela quiser, aumentar um pouco o seu preço de venda e ter uma margem de lucro maior, ou manter o preço de venda baixo que ela consegue gerar ali e tomar uma fatia maior do mercado, atrair mais clientes, enfim. Isso tudo vai depender da estratégia da empresa, se é uma estratégia de vender mais ou se é uma estratégia de ter uma margem maior. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham tirado proveito desse conteúdo teórico. Vou disponibilizar alguns materiais em formato de texto para vocês, materiais mais curtinhos, mais resumidos sobre esses temas. E nas próximas aulas, nas aulas presenciais, a gente vai fazer alguns exercícios, vai praticar os conteúdos abordados aqui nas aulas. Tá bem? Então, até a próxima. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.